Estenda a sua mão para cá, me abençoa. Glória a Deus, que essa palavra saia ao seu encontro, encontre você poderosamente. Hoje é um culto de ceia, Senhor, e nós queremos louvar o Senhor, porque nós vamos sentar à sua mesa e vamos ceiar juntos. Amém, irmãos? Não é o culto da condenação, é o culto do perdão, é o culto da bênção. Então, se eu fosse você, não ficava de fora da mesa do Senhor. Irmãos, essa situação aqui aconteceu 40 anos depois. Eles já estavam 40 anos no deserto, andando para lá e para cá, estava quase chegando na terra. O povo ainda murmurava 40 anos depois. Os líderes ainda oravam, Moisés, Arão, de joelhos, orando sempre. Deus ainda falava, graças a Deus. Mas só que aqui Deus reclama com dois líderes, dois irmãos, Moisés e Arão, por não ser bem representado por eles. Quando se fala assim, Deus, eu fui chamado para representar Deus, você foi chamado para isso. Esse é o trabalho do Senhor, esse é o seu trabalho ao Senhor. Você foi chamado para representá-lo. E você vai perceber uma coisa que não foi só desobediência. Você pode ter dito assim, Deus mandou Moisés falar com a rocha, Moisés feriu a rocha. Não se trata só de desobediência esse negócio aqui, porque Deus falou assim, visto que não creste em mim. Visto que não creste em mim para me santificar diante do povo. Agora, o que é que Moisés fez diante do povo que irritou a Deus? Porque Deus ficou irritado aqui. Deus disse, você não creu em mim. Deus mandou Moisés chamar o povo de rebelde? Deus mandou Moisés ferir a rocha? Deus mandou ele santificar o Senhor diante do povo. Deus mandou Moisés dizer para o povo assim, seus rebeldes, vocês acham que a gente vai tirar água dessa rocha para vocês? Deus mandou falar isso? Deus só mandou ele conversar com a rocha que a água ia sair. Irmão, desobedecer não é só não fazer o que Deus mandou, é fazer o que Deus não mandou. Tem coisas que Deus não mandou a gente fazer. O evangelho é leve, mas por estar com o microfone na mão, por ser às vezes um obreiro, por ser às vezes um cristão, às vezes eu sou um cristão no lugar que quase não tem cristão, e aí eu estou lá, por representar o cristianismo, glória a Deus, eu me passo às vezes a gente se passa, a gente quer andar numa medida que não é nossa, a gente quer andar num lugar que não é nosso, que Deus não nos deu. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Eu não posso monopolizar o evangelho e achar que porque eu estou com o microfone na mão e estou bem vestido, falo bem, estou diante de um povo, seja num PG, seja num ministério, Deus confiou alguns dons à minha vida, Deus me confiou algumas coisas, eu sou detentor de falar o que eu quero. Chega uma época na sua vida que você vai entrando num lugar em Deus que parece que tudo que você fala dá certo. E o povo começa a dizer, puxa, o pastor orou e meu Deus me abençoou. Eu estava desempregado, o pastor orou e eu arrumei um emprego. Eu precisava de uma casa para morar num aluguel legal e o pastor orou pela gente e Deus abençoou. Eu e o meu marido, a gente não podia ter filho, o pastor orou por nós dois e a gente foi abençoado e hoje a gente tem filho. Glória a Deus. Então chega uma hora que a operação de Deus na sua vida aumenta. E parece que só porque aumentou a operação de Deus na sua vida, você acha que você pode falar o que quiser, que Deus vai chancelar. Você acha que você pode fazer o que você quiser e Deus vai fazer, porque Deus é Deus. Eu posso cantar o que eu quiser, porque Deus vem. Eu posso tocar o que eu quiser, porque Deus vem. Afinal de contas, eu sei pregar. Eu pastorei um PG, eu sou um obreiro. Eu sou um cristão. Será o que foi que irritou a Deus que Moisés e Arão eles exerceram naquele dia? Porque Deus falou claro com eles, faz assim, fala isso, fala com a rocha, me santifica diante do povo, me santifica. O que é santificar? No versículo 12 fala, me santifica aí diante do povo.
A palavra santificar, ela vem da palavra kadash, que quer dizer separar para, consagrado para, colocar à parte. Então consagrar, santificar é isso. O problema foi que, não é que você desobedeceu, Moisés, não é que você feriu a rocha, é que você não me santificou diante do povo. Ou seja, você não me mostrou bondoso diante do povo. Você não me mostrou querido diante do povo. Você não me mostrou majestoso diante do povo. Irmão, tem gente que tem raiva, aí ele vai falar em nome de Deus, ele passa para a pessoa um Deus irado. Ele não passa para a pessoa um Deus amoroso, um Deus bondoso. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é gente, Ele não pensa como você. Deus não tem problema de autoestima, Deus não tem problema de carência, Deus não foi ferido na sua alma. Mas às vezes a gente está exercendo uma função para Deus, e a gente exerce essa função com rancor, com dor, com tristeza, para não dizer com orgulho e soberba, e a gente passa para as pessoas um Deus irado. Era isso que Deus estava reclamando com Moisés e Arão. Deus estava dizendo o seguinte: você não mostrou que eu sou bom para eles, você falou com eles de um jeito que eles pensam que eu sou mau. Quando você tiver com a palavra de Deus, quando você estiver diante de pessoas que Deus vai te usar para tocar essas pessoas, você tem que mostrar para elas quem Deus é, não a partir dos seus sentimentos e da sua alma. Você tem que mostrar para essas pessoas que Deus é bom. Se você está mal naquele dia, mas Deus continua sendo bom. Se você não está legal naquele dia, então diz: põe outro para fazer no meu lugar, eu não estou legal hoje. E você tem todo o direito de não estar legal naquele dia. O que você não tem o direito é de passar para o povo um Deus que Ele não é assim, a partir dos seus sentimentos, a partir da sua dor, a partir dos seus problemas e a partir do pecado. O problema, Moisés, foi que você não me mostrou majestoso diante do povo. Deus queria ser honrado diante do povo, e Moisés chamou o povo de rebelde. Quando Moisés chamou o povo de rebelde, o povo pensou o quê? Que era Deus que estava chamando eles de rebelde, mas não foi Deus. Deus só queria dar água para eles. Às vezes você critica, você ataca, você ofende em nome de Deus, mas Deus não é assim. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é muito dado, muito é exigido, principalmente a liderança, irmão. Uma pessoa que está com o microfone na mão, pregando o Evangelho, se ela não mostra um Deus bondoso, majestoso, querido, acessível, um Deus querido, um Deus que tem afeto, um Deus que tem toque, um Deus, só prega um Deus irado, irmão. Por quê? Porque essa pessoa é assim. Sabe aquela parábola do cobrador incompassivo? Que ele foi diante do rei, e o rei falou o que para ele? Eu te perdoo, perdoa a tua dívida. Aí ele sai, ele acabou de ser perdoado. Aí ele sai e encontra um cara que devia para ele. O que é que ele faz? Ele chapuleta o cara, arrebenta o cara, e alguém vai lá e conta para o rei, diz: sabe aquele cara que o senhor perdoou agora? Ele saiu daqui perdoado pelo Senhor, ele saiu ali agora, já pegou o cara que devia para ele. Por que você acha que ele foi perdoado aqui e ali ele não perdoou o outro? Porque ele já saiu daqui sentindo-se, ele não se sentia perdoado. Você só transfere aquilo que você tem. Sabe que pessoas que ofendem as outras é porque elas não se sentem ainda perdoadas por Deus, não se sentem ainda amadas pelo Senhor. Como o culto hoje é para crente, deixa eu falar para crente mesmo. Sabe, se eu represento a Deus, eu preciso mostrar para Deus, para o povo, quem Deus é. Mas às vezes eu estou mais preocupado de mostrar o pecado do povo para Deus do que mostrar a misericórdia de Deus para o povo. Eu estou mais preocupado de mostrar o pecado do povo para Deus
do que mostrar o amor de Deus para o povo. Eu estou aqui para mostrar o amor de Deus para o povo. Amém? Porque o pecado do povo Deus já conhece. Deus já sabe cada um de nós. Deus sabe antes da palavra sair da nossa boca. Deus já sabe quem nós somos. O que Deus queria era ser honrado. Deus estava dizendo o seguinte: você chamou o povo de rebelde. Quem mandou você chamar o povo de rebelde? Mas é rebelde, é você que acha. Isso é problema seu. Mas esse povo é um povo rebelde, é um povo que peca, é um povo. Isso é o que você acha. O seu nível de amor não alcança o ágape nunca. O amor ágape de Deus, ele não está preso nos interesses de Deus. Deus ama simplesmente porque Ele é amor, a sua natureza é essa. Deus não tem amor, por isso Deus não tem dose de amor. E não tem nada que você possa fazer que possa aumentar o amor de Deus por você. E se não tem nada que você pode fazer para aumentar o amor de Deus por você, também não tem nada que você possa ter feito que possa diminuir o amor de Deus por você. Porque Deus é amor. Mas nós não, nós queremos, nós nivelamos as pessoas. Nós, os cristãos. Até para ceia, a gente diz: não, esse aqui não pode. E a gente olha no copinho, se ele pegar o copinho, quando você vê, você diz: sangue de Jesus tem poder. Ele pegou o copinho. Mas ele é um pecador. Então, ele que tem que sentar na mesa. Porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. A mesa é a mesa, não é a mesa da condenação, irmão. É a mesa do perdão. Jesus não tirou nem Judas da mesa. E já estava com a moedinha no bolso. O nosso trabalho, nós queremos identificar o joio. Ó, tem joio ali, ó, o joio lá, ó. E a gente quer arrancar o joio, quando a Bíblia diz que o joio tem que crescer junto com o trigo. O seu trabalho não é identificar o joio, irmão. É saber que ele está ali. Por que ele está ali, pastor? Porque ele está ali para provar o seu amor, o seu caráter, a sua perseverança. Ele está ali para provar você se você ama mesmo. Porque amar trigo é fácil, difícil é amar joio. É assim, pastor? É. Sabe que eu acho que tem uns irmãos na congregação, tudo zica, irmão. Tem uns irmãos zica. Sei, tem. Tem uns irmãos pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Para que eles estão na igreja? Para provar os certinho. Sabe os certinho? Tem aqueles irmãos que tudo certinho. Aí Deus bota um zica do lado dele, só para provar o caráter dele, a paciência dele, o amor dele. E ele pensa que é ele que está sendo usado por Deus para ajudar aquele zica. E é aquele zica que está sendo usado por Deus para aperfeiçoar ele. É ferro afiando ferro, irmão. Você está me entendendo? Aí você diz: cara, esse homem não é, isso não é crente. Aí você ainda julga: isso não é crente, não. Isso aí eu conheço. Sai daqui, ó, vai fazer um monte de coisa. Coisa que talvez você gostaria de fazer também. Ainda bem que você não disse amém, senão ia pegar mal pra caramba. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte: eu queria, Moisés, que você falasse o que eu sou para o povo, e não o que o povo é para mim. Eu já sei que o povo é rebelde, eu já sei que o povo é pecador, eu já sabia tudo isso antes de enviar Jesus. Deus já sabia tudo isso. Ei, Jesus não veio para a terra não sabendo o que ele ia fazer. Ele já desceu sabendo o que ele ia ter que fazer, porque não tinha mais jeito. Olhando para a terra, nenhum justo havia. Não havia um justo sequer. Então por isso, do seu próprio braço, ele levantou a salvação. Ninguém aqui é digno de nada, ninguém aqui é melhor do que ninguém.
Amém? Se você se acha o bonzão, a última bolachinha do pacote, o seu orgulho ainda é pior do que o pecado do outro. Deixa eu te falar uma coisa, nós só somos alguma coisa por causa de Cristo, irmãos. É por Cristo, porque Cristo nos libertou, Cristo nos chamou. Solta da mão dele para ver o que acontece. Tira Jesus do teu lar para ver o que acontece. Tira ele do seu casamento, do seu relacionamento para ver. A minha pergunta é: se você fosse Deus, você investiria em você? A mesa, irmãos. Sabe por que eu vou comer? Porque eu preciso comer, não é porque eu mereço comer. Sabe por que eu vou beber com Cristo? Porque eu preciso disso. Eu preciso. Santificar Deus é representá-lo. Santificar Deus não é falar do pecado do povo para Deus, é falar do amor de Deus para o povo. Irmão, o evangelho é boas novas, não é uma péssima notícia. Evangelho é boas novas, pregando as boas novas. E qual é a boas novas do evangelho? É que se você quiser, você já está salvo. Se você quiser, você pode aceitar Jesus e já ser salvo. Se você quiser, depende de você querer ou não, porque já está pronto, já está feito, e você não pode fazer nada para mudar isso. Então, se você te der uma de bom aí e não quiser comer, fica sentado aí sem problema. Mas se você se arrepender e dizer: eu preciso me arrepender do meu mal, porque eu sou um cara mau, eu sou um cara, eu sou ruim, então eu vou comer. Por quê? Porque eu preciso comer. Mas pastor, eu sou muito pecador. Come a bandeja toda então. Pega esse pão aqui, esse pão grande aqui, ó. Come ele. Não, esse não, que esse não é de verdade. Isso aqui é de plástico. Você está me entendendo? Evangelho é boas novas, não é uma péssima notícia. Deus disse para os dois, para Moisés e Arão: vocês não me santificaram diante do povo. Mas a Bíblia diz que Deus mesmo se santificou diante do povo. Porque se Deus levanta um homem para representá-lo diante do povo, e esse homem faz o seu trabalho mal feito, o próprio Deus faz isso. Ele não para na vida de ninguém. A Bíblia diz que Ele mesmo se santificou diante do povo. Porque se eu não faço o trabalho bem feito, Deus disse: não, esse povo é meu. Se você não está fazendo bem, fica tranquilo, o povo não vai se perder por causa de você. Porque o povo bebeu água, mesmo Moisés fazendo do jeito errado. Deus não mandou ele chamar o povo de rebelde. Deus não mandou ele dizer: vocês acham o quê? Que eu vou tirar água para vocês, seus rebeldes? Deus não mandou Moisés falar nada disso. Deus só queria ser santificado. Deus só queria que Moisés dissesse assim: rapaz, queridos, tudo bem? Nós não merecemos, mas Deus vai dar para a gente água hoje aqui. Aleluia. 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 Claro, vai ter um que vai dizer: essa água não está boa, está quente. Vai ter outro que vai dizer: não tem um limão para espremer na água. O outro vai reclamar e dizer: eu bebi dessa água ontem, ela me fez mal, acordei com uma dor de barriga. Sempre tem alguém reclamando da água. Povo é povo, irmão. Mas mesmo assim Deus continua sendo bom. Se você foi chamado como um cristão para representar a Deus, meu irmão, não importa onde você esteja, e você não está ali para identificar pecado, você está ali para manifestar a glória de Deus na vida do povo. E quer saber, você vai ter que voar contra o vento, nadar contra a maré, porque nós vivemos num mundo que é olho por olho e dente por dente. Cada um tem a sua justiça própria, cada um tem o seu direito. As leis vivem mudando para favorecer todo mundo. As leis vivem mudando porque para viver em paz, eles acham que dar para viver em paz. A sociedade acha que é dar para cada um o seu direito. Não é. Para viver em paz não é dar a cada um o seu direito, mas dar a cada um o seu dever. O seu dever. As leis movem, é uma emenda, tem emenda toda hora na lei. Para quê? Para dar direito para todo mundo. E se eu tenho o direito, muitas vezes eu tenho meu direito, eu já defendo o meu direito, não mais os meus deveres.
A Bíblia, ela não chamou você para ficar defendendo os seus direitos. Ela fala até que se você tem causa judicial, você deve primeiro consultar o Senhor antes de ir para diante de um tribunal. É assim que a Bíblia fala. Mas parece que não, a gente, como cristãos, a gente ainda continua buscando os nossos direitos. E se não bastasse isso, tem sempre alguém com o microfone na mão dizendo: você tem direito, levanta a mão que Deus vai te dar. Não é assim não, gente. Deus não vai dar não. Estão enganando você. Não é assim que funciona no cristianismo. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é esvaziamento. É abrir mão. É resolver ser feliz, ainda que isso me custe o meu direito. Eu vou ser feliz. Amém, irmãos? Cristianismo é renúncia. Quem falou para você que cristianismo é conquista não entendeu o que Jesus já conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que vêm sobre nós é nossa herança. E o cara está na igreja tentando conquistar alguma coisa porque ele não entende o que Jesus já fez por ele. Ele ainda, o seu evangelho é antropocêntrico, onde um homem está na frente, não cristocêntrico, onde Cristo é o centro das atenções. Não, irmão, o evangelho não tem a ver com você. Evangelho é quando você perde é que você ganha. Quando você morre é que você nasce de novo. E eu preciso entender cristianismo, senão eu vou estar a vida inteira frustrado na igreja, porque eu vejo alguém ganhando e eu não. Sabe quem ganha, irmão? Quem abre mão, quem solta, quem deixa tudo. Ei, meu irmão, eu quero ver você feliz adorando ao Senhor, onde os seus bens não vão ser um peso para você, onde tudo que você tem não vai ser um divisor na sua vida, onde as coisas que Deus te entregou não vai roubar você de Deus. Eu quero ver você alegre, servindo, e você olhar no retrovisor assim, ó, todas as bênçãos correndo atrás de você, para tentar te alcançar, porque você está correndo atrás de Cristo. Ei, você não perde tempo com isso, você está buscando a Deus, e tudo que Jesus conquistou na cruz, levanta a mão e diga: é direito, é meu direito. Deixa eu ser radical aqui. Radical é aquele que vem da raiz. Deus não vai parar numa liderança que não representa a sua bondade. Deus não vai parar numa liderança que não representa o seu amor, a sua generosidade, em santidade, em ternura e em carinho. Deus é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Deus não vai parar em pessoas. Se o homem não santifica Deus nos seus negócios, Deus se santifica a si mesmo naquele lugar. Se o homem não santifica Deus na sua ação, no seu trabalho, Deus o santifica a si mesmo naquele lugar. Porque Deus não para, irmão. Amém? Você não representa bem. Por que eu não represento bem, pastor? Porque talvez você queira substituí-lo. Talvez você ache que Deus está sendo injusto. E muitas vezes, irmãos, pessoas cobram da outras o que elas queriam para elas. Cobram da outras o que elas queriam para elas. Nós somos chamados para representá-lo. Então eu preciso conhecer os atributos de Deus. Primeiro, Deus é amor. Deus é santidade, Deus é pureza. Deus é compreensão. Deus é generosidade. E se eu quero representá-lo, eu preciso conhecer os atributos de Deus. Eu não posso andar com um porrete na mão querendo bater em todo mundo porque estão fora do padrão. Não, irmãos. Esse não é o propósito de Deus. Amém? E se não bastasse aí do que eu estou falando, olha o que diz Provérbios 22, 24. Não te associes com homens irados, nem andes com um homem colérico. Outra tradução: não faça amizade com os briguentos e não ande com os que se iram facilmente.
Lembrou de duas pessoas agora, né? Lembrou. Aleluia. E está aí uma coisa difícil de fazer, que Deus pede: seja manso com todos. Sabe por quê? Leia o que diz Mateus capítulo 5. Vai aí, Mateus capítulo 5. E o versículo 4. Não, versículo 5. Mateus 5, 5, perdão. Mateus 5, 5. Bem-aventurado quem? Porque eles. Então, quem vai herdar a terra é quem? É os briguentos ou é os mansos? Quem vai herdar a terra é quem está guerreando por território? O mundo viveu guerras e após guerras sempre por causa de territórios. O território é de quem guerreia por ele? É de quem? É de quem ama por ele. É de quem ama, é os mansos. Os mansos herdarão a terra. Não é os briguentos que herdam a terra, meu irmão. Está aí uma coisa difícil. Não adianta, mas eu quero curar, pastor. Eu sou acirado porque eu quero curar. Meu irmão, qualquer cirurgia fica melhor com anestesia. E põe uma coisa na sua cabeça: você não é o cirurgião, você é o anestesista. Quem opera é Deus. Deus opera, mas se você colocar a dose certa de amor, a dose certa de compreensão, a dose certa de afeto, você não precisa diminuir o conteúdo para ser amoroso, manso e humilde. Você não precisa diminuir a verdade para ser amoroso. Você não precisa distorcer a verdade para ser amoroso. Você não precisa distorcer nada, nem diminuir o conteúdo que precisa ser aplicado para ser manso. Você pode ser verdadeiro e manso, verdadeiro e humilde, verdadeiro e amoroso. É muito mais fácil a pessoa te entender debaixo de amor do que debaixo de guerra. Amém? Não precisa diminuir o conteúdo para corrigir, mas pode corrigir com amor. Então, pasmem, a falta de paciência, a falta de generosidade não representa a Deus. A falta de amor não representa a Deus. Amém? Então, se você quer ver uma pessoa que está representando a Deus, essa pessoa tem que ter essas qualidades. Ela é verdadeira, mas é legal. É verdadeira, mas é amoroso. É verdadeiro, mas é carinhoso. Não precisa diminuir o conteúdo. Fala o que Jesus falou para aquela mulher prostituta: eu não te condeno, agora só não peca mais. Faz a coisa certa. Eu não te condeno, mas muda a tua atitude. Amém? Quem falou com o povo? Quem é que foi? Foi Moisés, não foi? Mas quem ouviu a instrução? Foi Moisés e Arão. Por isso que os dois não entraram. Irmão, se Deus te der uma instrução, independente se você gosta daquela pessoa ou não, você tem que fazer. Amém? Se Deus está dizendo assim, ó, como é que eu faço para gostar de uma pessoa que eu não gosto dela, pastor? Dá uma oferta para ela. Então talvez, se você ganhar uma oferta hoje de alguém, como é que é? Dá uma oferta para ela. Fala para ela. E seja verdadeiro. Acha? Fala para ela: você não vale nada, mas eu gosto de você. Diz para ela a verdade. Diz para ela: ó, eu não gostava de você, eu tinha dificuldade. Agora assume, porque tem gente que diz assim: pastor, eu quero te perdoar, eu quero liberar perdão. Por quê? Porque aquele dia o senhor me ofendeu. Na realidade, ele não quer me liberar perdão, ele só quer contar o que eu fiz.
Quando você quer liberar perdão para alguém, você diz assim: pastor, eu quero liberar perdão para você. Por quê? Porque eu me ofendi com uma situação, mas já passou, me perdoa. Entendeu? Tem gente que vem pedir, dizer que, pastor, eu quero te liberar perdão. Eu nem estou pedindo perdão, porque eu não sei nem o que aconteceu. Ela diz: não, eu quero te pedir perdão, sabe por quê? Porque aquele dia tu fizesse assim, lista de compra. Na realidade, ela não queria me liberar perdão, ela só queria que eu soubesse que eu a ofendi. Irmão, isso aqui é papo de crente. Papo de crente tem que ser na real, tem que ser claro, tem que acender a luz, tem que fazer a faxina na casa. Amém? Amém? Às vezes tem os profetas que se levantam no meio da igreja e dizem: Deus vai limpar a noiva. Não vai, desse jeito não vai. Sabe como é que Deus limpa a noiva? Quando todos os crentes se consertarem um com os outros. Que a gente acha que Deus limpa a noiva, porque Deus vai tirar o adúltero do meio da igreja, vai tirar o pecador do meio da... Não, Deus quer que a igreja esteja cheia de pecador, irmão. Jesus vivia rodeado de pecadores. Sabe qual era a fama dele? Amigo de pecadores. Porque se você vai amar como Deus ama, não tem como não atrair pecadores. Você vai atrair pecadores. Se você for fazer o que Deus te chamou para fazer, você vai atrair gente ruim. Olha como eu estou cheio de gente boa. Estou brincando. Aí diz: você viu? Aquele cara, o pastor está andando com aquele cara. Aquele cara, viu? Está perto do pastor. Está perto, irmão. Por quê? Porque se você ama como Jesus ama, se você faz o que Jesus... Eu não estou dizendo que eu faço, eu estou dizendo que eu me esforço. Mas o que eu já aprendi, eu tenho que colocar na mesa para vocês. Amém? Então, se você quer ter a fama de Cristo, você vai ter que ter a fama de amigo de pecadores. Não é de santarrão, não é de um bonzão, a última Coca-Cola do deserto. Não. Todo homem ungido, ele vai atrair pecadores. Toda mulher ungida vai atrair pecadoras. Aí vão ver você com as pessoas que... Aí vão criticar você: eu vi o fulano lá em tal lugar assim, viu mesmo? Porque a gente anda no meio de pecadores. A gente anda no meio de gente. Eu não tenho medo de gente. Eu não criei um muro, não, aqui não pode, porque eu tenho a minha religião. Não, irmão. Jesus chamou todo mundo para a mesa. Chamou os seus discípulos. Sabe quem é que sentava na mesa? Os discípulos de Jesus. Se eu quero ser um discípulo de Cristo, eu tenho que sentar na mesa. E na mesa, Jesus diz: vamos festar? Vamos. Aí Jesus diz: gente, um de vocês vai me trair. No meio da festa. Ninguém olhou para o Judas e disse assim: eu sei quem é, Deus já me revelou. Tem crente assim, vai trair, eu já sei quem é, porque Deus já me mostrou. Ninguém disse a ele, todo mundo disseram: por acaso sou eu, Senhor? Porque na presença de Deus você não vê mais ninguém, você só vê você mesmo. Quando você anda com Jesus, você não aponta o dedo para ninguém. Quando Jesus diz: alguém vai me trair, você diz: sou eu, Senhor. Você se preocupa primeiro com você, antes de procurar identificar quem é o traidor, quem é o menos amoroso, quem é o mais brutal, quem é o mais ruim. Você está sempre discipulando você mesmo. Porque a cruz, se ela não fizer nada em você, não queira usar a cruz para os outros, querido. Crucificação, só cabe um na cruz. E ninguém consegue se crucificar sozinho. Você vai precisar de um carrasco para prender você nela. Então vai passar pessoas na tua vida que vai te fazer mal, e você acha que estão te fazendo mal, são o teu carrasco, está te pregando nessa cruz aí. E você tem que penduradinho olhar para ele e dizer: Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Eu estou aqui porque eu mereço, porque eu quero morrer e ressuscitar contigo. Não tem cristianismo sem cruz. Não tem cristianismo sem mesa do arrependimento, sem mesa do perdão. Essa mesa aqui é a mesa do perdão, irmãos. Não é a mesa da condenação. Eu já tive em culto de ceia que a gente tinha medo de ir. A gente tinha medo. Quem aqui já foi no culto de ceia com medo? Levanta a mão e seja sincero.
Quem aqui já foi no culto de ceia e ficava olhando para ver quem pegava o copinho? E quando pegava, você dizia assim: o sangue de Jesus tem poder, não tem vergonha mesmo. Quem aqui já pensou assim? Levanta a mão, irmão. Porque é isso que a religião faz com a gente. Ela diz que você é melhor do que o outro. O cristianismo não faz isso. Ele diz que você sempre é o pior do que o outro. Quer ser alguém o grande? Seja como o menor. Quer ser alguém o primeiro? Seja o último. Quer ser alguém sábio? Seja louco. Irmão, a sabedoria é uma coisa diferente. Inteligência a gente aprende. A gente aprende e fica inteligente. Sabedoria não. Sabedoria vem pelo temor. Por isso que a sabedoria, ela tem tanta humildade que ela se submete à inteligência. Mas a inteligência, ela tem tanto orgulho que ela não se submete à sabedoria. Ela não se submete. Sabe quem é sábio? É aquele que teme a Deus. E se você é sábio, e se você encontrar alguém mais inteligente que você, você se submete àquela inteligência, porque a sua sabedoria, ela veio pelo temor, e a base do temor é a humildade. A inteligência não. A inteligência é soberba, porque ela tem prazer no que sabe. Ela não precisa nem praticar, ela só precisa saber. A inteligência, ela tem tanto orgulho que ela não se submete à sabedoria. Por isso, se tu sábio. E a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio. Sabe o que eu aprendo aqui, Lapa? Que você não precisa ser inteligente para ganhar alma. Você precisa ser sábio. Porque se você for sábio, muitos inteligentes vão sentar na tua mesa. Você está me entendendo aqui, cristão? Então, por favor, não fique de fora. Participe. Seja sábio. Ganhe almas para Cristo, representando bem o amor dele. Mesmo que você esteja mal naquele dia, mesmo que você esteja irado naquele dia, mesmo que naquele dia você fale aquela palavrinha que é chavão no meio dos crentes. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Até o pé é esquerdo, né? Quando é ruim, né, irmão? Meu Deus do céu. Que luta. Você está me entendendo? Seja sábio, querido. Seja livre. Participe, coma, representa a Deus. Deus te chamou para ir até o fim. Amém? Olha aqui para mim. Para terminar. Obrigado. Se você tem amigos que ficam instigando você para ser ruim, saia de perto dessas pessoas. Você tem que ter amigos que instigam você a ser bom. Pessoas que quando você estiver irado, eles dizem: calma, vai dar tudo certo. Não, é isso mesmo, vão dar um pau, vão quebrar tudo. Não. Se Davi tivesse um amigo, naquele dia que ele olhou para Batseba, tomando banho, aquele homem que ele chamou e disse: vai lá e traz ela para mim. Se aquele homem tivesse confrontado o rei, certo? E tivesse dito: rei, não faz isso, ela é mulher de seu amigo. Mas não. Naamã, quando foi visitar Eliseu, Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes. E ele disse: eu não vou mergulhar coisa nenhuma. Lá na Síria tem rio muito melhor do que esse aqui. Aí um soldado disse assim: meu pai, o que é que custa? Se o profeta não tivesse pedido outra coisa, você não faria? Meu pai, mergulha lá. Daqui que eu seguro a tua espada, daqui que eu seguro o teu escudo. Meu pai, mergulha lá, nós estamos juntos aqui com você. Um conselho de um homem pode mudar a vida de outro homem, irmãos. Por isso se rodeie de pessoas boas, de pessoas que dão conselhos para você que vão derrubar todo o seu orgulho, pessoas que dão conselhos para você que vão derrubar toda a sua soberba. E você tem um conselheiro que habita com você 24 horas por dia. Mora dentro de você o conselheiro Espírito Santo, que está o tempo todo procurando tornar você parecido com Cristo, que está o tempo todo
tentando converter o seu coração ao coração de Deus, mas você ouve todo mundo, menos o Espírito Santo. Para tudo, cara, vai ouvir a Deus. Eu não sei o que Deus está fazendo nessa igreja, irmão, mas de julho para cá, se vocês ouvirem as mensagens que foram pregadas aqui por mim e pelos nossos irmãos, vocês vão perceber uma coisa: Deus está afinando o nosso corte, pastor Lapa. Deus está afinando o nosso amor, Deus está afinando nossas vidas. Tem alguma coisa grande para acontecer, eu não sei ainda o que é, mas eu sei que é grande, e se é coisa grande a gente não pode fazer sozinho, a gente vai precisar de todos. Por isso nós vamos precisar ter o mesmo Espírito, um só batismo, um só Deus, uma só voz, uma só unção. Nós vamos perseverar por uma só coisa. Eu creio que eu estou falando para você, irmãos. Eu creio nessa unção. Eu creio que Deus está preparando a gente. Então, eu vou te dar um conselho: se livre de pessoas que ficam instigando você a brigar, de tomar uma postura que não foi Deus que te deu. Se rodeie de pessoas que seguram as suas mãos. Se rodeie de pessoas que acalmam você, sabe? Se rodeie de pessoas que sopram a voz de Deus nos seus ouvidos. Como é que eu sei que é de Deus? Tem sempre um bom conselho com os homens que andam com Deus. Amém? Se rodeie de pessoas que te ajudam a olhar os princípios de Deus com temor e com prioridade. Se rodeie dessas pessoas. Amém? Amém, irmãos? Eu creio que nós vamos viver um grande avivamento. E vai descer, ele vai descer. Como foi cantado aqui hoje, quando Deus desce na terra. Quando Deus desceu em Êxodo 19, lá no Monte Sinai, você decide para onde você vai correr. Ou você corre para o monte, para aquele fogo, para aquela unção, ou você corre para a tenda com medo, porque você não se sente digno de estar debaixo daquela unção. O avivamento vai vir e você precisa estar pronto para receber. Porque se você está pronto ou não é um outro assunto, mas que ele vem, e eu vou descer, Deus está dizendo. Fala para o povo que eu vou descer. Ele vai descer. Agora, para onde eu vou correr? Amém? Por isso eu não oro para um avivamento vir. Eu oro para que quando um avivamento chegar, eu esteja pronto para entender que é Deus que está fazendo, e eu esteja pronto para correr para o lugar certo. Amém? Amém, irmãos? Deus chama Elias e diz assim no capítulo 18, versículo 1. Deus diz assim em 1 Reis 18, primeiro. Deus diz para Elias: te apresenta a Acabe que eu vou mandar chuva. Deus falou que ia mandar fogo? Não, ele falou: vou mandar chuva. Mas quando você anda na profecia, quando você anda naquilo que Deus tem para você, o povo recebe chuva, mas o altar é fogo, meu irmão. O povo recebe a água que está precisando, mas o fogo é no altar, amém? Quando você está na agenda de Deus, a chuva vem sobre o povo, mas o fogo vem sobre você, que é o altar de Deus, amém? Por isso, quando Deus não falou que ia mandar fogo, Deus disse: vou mandar chuva. Te apresento a Acabe porque eu vou mandar chuva. Mas Elias se apresentou a Acabe e não veio só chuva, veio fogo sobre o altar, e a chuva desceu depois de dias. Amém? Então não é só fazer, irmão, porque quando você anda naquilo que Deus disse, até o que Deus não disse pode acontecer com você. Quando você obedece o que Deus disse, até o que Ele não disse pode acontecer com você.